Agora sim, oficialmente, um bom dia a todos. Bom dia a todos que estão online também com a gente. É com muita alegria que nós iniciamos mais um café da manhã, hoje patrocinado, com o nosso parceiro de longos anos, que é a Bionexo. A gente agradece mais uma vez a confiança da Bionexo estar aqui com a gente, todos vocês que estão participando. Dois recadinhos muito importantes, Além do café da manhã de hoje, a Bionexo também preparou mais 3 cafés da manhã, então até o final do ano, a gente tem setembro, outubro e dezembro. Novembro e dezembro, a gente tem mais 3 cafés da manhã. Ao longo dos meses, a gente já vai mandar as comunicações para vocês que vocês não se percam, tá? E o CONAP, que já está com as inscrições abertas também, para quem ainda não se inscreveu, tá? Pode acessar o site e se inscrever. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Eu vou passar a palavra já para o Herbert. O Herbert, diretor executivo de Receita da Bionexo. Mais uma vez eu te agradeço e a palavra é sua agora. Bom dia a todos. Também queria agradecer aqui a oportunidade, o convite de vocês para a gente falar sobre um tema tão importante que está tanto na agenda, não só dos prestadores, mas também as operadoras. Eu diria que todo o ecossistema de saúde tem namorado e vivido o termo de inteligência artificial e, de forma mais abrangente, todos os temas que envolvem tecnologia. Queria agradecer o pessoal que está aqui, presencial, nesse friozinho aqui em São Paulo, e também o pessoal online, ouvi que a gente tem uma audiência recorde hoje, aí, diante de vários convites, tudo, então a gente está muito feliz e satisfeito aqui de poder conversar um pouquinho com vocês, tá? Como foi apresentado, eu lidero as iniciativas de ciclo da receita dentro da Bionexo, tá? Ciclo da receita sempre foi considerado ali, meio uma aproximação ali do que era faturamento, e cada vez mais a gente tem entendido que esse é um processo que inicia no atendimento, quando o paciente chega e vai até cair o último centavo na conta ou não cair, como acontece em muitos casos, Então, a Bionexo criou recentemente uma unidade de negócio dedicada para isso e eu fui convidado aí para liderar essas iniciativas, tá? Vou falar um pouquinho da companhia e depois a gente entra aqui mais especificamente no tópico do dia, tá? Acho que a Bionexo não precisa de tantas apresentações, A gente é uma empresa com 25 anos de tradição e história, dedicada para o setor de saúde, É uma empresa realmente especializada e que atua de forma dedicada no setor, nessa jornada toda. A gente tem mais de 6 milhões de itens que são transacionados anualmente dentro das nossas plataformas. Vou falar um pouquinho mais, A gente tem 2 grandes verticais, uma onde a gente atua com suprimentos, e toda a cadeia de suprimentos e abastecimento dos hospitais, e a outra unidade que eu lidero, que é a de ciclo da receita, tá? A gente tem mais de 35 mil fornecedores cadastrados, 3.500 instituições de saúde na base, tipicamente os prestadores. Todos os grandes grupos de saúde do Brasil são clientes Bionexo, e parceiros no desenvolvimento dos produtos e expansão das soluções, tá? Mais de 100 mil usuários cadastrados e conectados, e que atuam diariamente ali em dia a dia das nossas plataformas. Em ciclo da receita, a gente movimentou no ano passado 24 bilhões de reais, tá? Então isso é grande parte de todo o faturamento que a gente tem no mercado privado de saúde, Uma boa parte disso passou por dentro das nossas plataformas. A gente tem quase 900 automações de comunicação já desenvolvidas, entre prestadores e operadoras nas diversas etapas do ciclo e uma grande capacidade aí de investimento dedicado para a tecnologia para os nossos clientes. Como eu comentei, a gente tem soluções que são dedicadas para essas duas entidades do setor, fornecedores do lado de suprimentos e os prestadores, que eles usam as soluções tanto para a cadeia, para o abastecimento dos hospitais, quanto em ciclo da receita mais relacionado ao faturamento, tá? A gente tem muito orgulho de ter uma visão, eu diria, ambiciosa, mas mais abrangente, que é unir esses 2 universos, tá? E como é que essas coisas se conectam, A gente já falou um pouquinho ali, de
o nosso ciclo, né, começa na jornada do paciente, na chegada na recepção. Eventualmente ele tem alguma autorização de algum procedimento para fazer, eventualmente ele tem que usar algum medicamento especial, um OPME. Então, ao longo da jornada e da vida do paciente dentro da instituição, a gente tem unido esses dois universos. Tá? Então, desde a autorização para um determinado procedimento até realmente o pagamento daquela conta. Tá? Sem me alongar muito aqui, que tem um show para chegar daqui a pouquinho com o Rodrigo, eu diria que o tema de inteligência artificial e automação, né, como eu comentei no início, ele está na agenda de todo executivo hoje do setor de saúde. Como eu posso usar, como eu posso aproveitar, de que forma, como é que eu cuido da segurança, em que etapa da jornada que eu coloco, onde que eu gero mais eficiência, quanto de eficiência eu vou gerar, né, que parte da equipe que eu posso deslocar, enfim, acho que, como em todas as indústrias, né, na saúde esse é um tema que é super importante. Tá? E o que eu posso dizer, o que a gente tem visto em experiência, é que não adianta, né, a adoção de tecnologia, como a gente fez, acho que no nosso dia a dia, né, na nossa própria vida, mas aplicado no nosso setor, é algo que tem que acontecer. Os prestadores, né, em geral, os hospitais, as clínicas, as redes de laboratórios, exames, qualquer coisa, não tem opção. Tá? A tecnologia ela veio e já está, né, principalmente nos grandes grupos, mas não tem outra alternativa. É inexorável que as mudanças do setor estão acontecendo de forma muito rápida. Tá? As próprias operadoras de saúde tiveram uma aceleração, eu diria, em digitalização, em proposição de novos protocolos e novos meios de comunicação com os prestadores, que deixou um hiato de acompanhamento dos próprios prestadores nessa relação. Tá? Quando a gente fala de inteligência artificial, isso trouxe um pouco mais de complexidade para isso, porque são soluções que geram muita incerteza, são um pouco maduras. Eu diria que tem gente que nesse fórum aqui já disse que daqui a alguns anos, né, vai ser igual a eletricidade, né, que é algo que a gente assume que está lá, né, e é uma inovação e algo que chegou e a gente vai acabar usando sem perceber. Isso tudo é verdade. Tá? Agora, não começar com algum processo tecnológico e de automação já não é mais uma opção. As decisões já não são mais o que fazer, né? É como fazer mais rápido e como ter flexibilidade para que quando essas novidades chegarem, eu possa ter condições de adotar isso de forma mais fácil, com menos atrito, eventualmente com mais eficiência de investimento. Então, acho que esse é um pouco do desafio do setor. E do lado da Bionexo, o que a gente tem feito, né? Sentindo essa demanda, a gente também tem essa obrigação, né? Como é que eu faço para incorporar essas soluções dentro dos nossos produtos para que a gente possa levar isso para o mercado? Tá? E o que eu posso dizer é que, como um agente especializado, a gente acaba trazendo alguns benefícios que tipicamente um investimento próprio não vai conseguir chegar. Então, o que eu quero dizer, né? Quando uma instituição ela flerta, né, com a intenção de ter inteligência artificial, algum tipo de solução, é mais, vamos dizer, eu vou fazer customizado, eu vou fazer do meu jeito, vamos dizer, é mais atraente, mais sedutor fazer isso. Tá? Claro que quando você olha isso dentro de uma plataforma, vai vir mais ou menos aquilo que o mercado demanda, mais uma solução que sirva para várias instituições ao mesmo tempo. Né? A vantagem de fazer isso é que você precisa de capacidade de investimento para se manter atualizado, você precisa de leitura do mercado para substituir rapidamente, tá? E principalmente é como você cria especialização em cima de todo o ecossistema que a gente tem dentro dos clientes da Bionexo. Tá? Quando a gente fala do uso de inteligência artificial, tipicamente você precisa treinar ou você precisa adequar certos modelos e isso já vai vir pronto. Porque a gente já vai fazer isso em cima da nossa base, a gente já vai fazer isso em cima das nossas transações. Então, isso acaba gerando um diferencial competitivo que, individualmente, é pouco provável que as instituições consigam chegar. Então, dentro de uma plataforma, ou das plataformas, né, que são mais transacionais, o que a gente vai fazer é aportar essa tecnologia para que os clientes possam se beneficiar. E, eventualmente, se houver decisão de fazer algo mais customizado, acho que a recomendação é: escolha exatamente aquilo que você quer customizar. Porque certas coisas você não vai conseguir manter aquilo
na vanguarda ou com o nível de atualização necessário para que aquilo continue gerando um diferencial competitivo. Tá? É muito difícil fazer isso porque tem muita coisa que surge a qualquer momento. Todo dia surge um agente novo, mais barato, mais eficiente, mais preciso, com menos alucinação, mas ainda assim existe uma espinha dorsal de processos transacionais que as grandes soluções e as grandes empresas de tecnologia, eu entendo que elas vão ser os grandes provedores disso para tirar esse conflito de dentro das instituições. Porque se as instituições tiverem que pensar nisso para todas as etapas do processo e para todos os pequenos ganhos que você precisa ter usando tecnologia, no final você vai ter um emaranhado de soluções, você perde o controle e não sabe exatamente de onde está saindo a eficiência. Tá? Então, onde a gente tem se posicionado é criar soluções especializadas dentro do nosso ecossistema para onde a gente possa se beneficiar da escala que a gente tem, tanto do ponto de vista de desenvolvimento e conhecimento, e oferecer isso para vocês. Tá? Eu vou mostrar aqui rapidamente um dos agentes que a gente criou. Tá? Depois eu até volto naquele slide ali para dar um pouco mais de cor. Mas a gente criou um dos agentes, né, que a gente está já embedado na solução, que é um modelo de crítica, né, e de previsão de glosses. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais de outros eventos, mas aqui só para mostrar para vocês como é que é um funcionamento de uma solução de IA embedada dentro de uma plataforma. Tá? Então esse aqui é o nosso painel de acompanhamento, né? Um dashboard gerencial, onde a gente tem os volumes transacionados, onde a gente tem qual que é o comportamento da glose. Tá? Aí aqui a gente tem os índices de glose inicial, o índice de recuperação, aquilo que está em análise. E aí a gente colocou um agente onde ele abre uma tela para que a gente possa interagir, a gente faça uma pergunta, tá? E ele já vai buscar dentro da base qual que é o melhor retorno sobre aquilo. Então, aqui nesse caso, né, a gente perguntou, onde que eu tenho divergência de valor? O agente vai lá, encontra as guias e já traz isso definido, quais são as divergências, e já indica para a equipe onde você tem que trabalhar aquelas contas que estão em aberto. Tá? Então, quando você tem milhares de contas ali para processar simultaneamente, isso dá um ganho de produtividade para a equipe muito grande. Né? Acho que no futuro a gente poderia até deixar já o prompt meio configurado, né, e falar, qual que é a minha agenda de contas amanhã? Né? Então, esse é o tipo de evolução que a gente tem buscado dentro das soluções. Como esse agente, a gente tem uma série de outros que a gente vem desenvolvendo, principalmente para a gente facilitar a conversa com os próprios dados da instituição. E aí tem um universo de coisas, né? Quais são as contas que estão com problema, qual é a operadora que mais me glosa, qual que é o principal motivo de glosa. Você poderia recomendar um recurso que eu possa fazer que ele é mais eficiente para uma determinada operadora. Então tem um mundo aí e uma jornada muito grande de evolução com este contexto que a gente tem investido aqui bastante tempo, bastante tecnologia, né? Aplicado bastante tecnologia para que a gente possa sair do outro lado. Tá? Olhando de forma mais ampla, leitura de documento, identificação de paciente, existe uma série de outras possibilidades de aplicação de inteligência artificial e de automação que vão acabar acontecendo dentro da jornada. Tá? Então, esse é um primeiro, né, de vários agentes que a gente vai desenvolver ao longo desse ano para que a gente faça isso em conjunto com vocês. E o pedido que eu faço é engajem com os fornecedores, porque quanto maior for essa troca, maior é a qualidade e a sofisticação de onde a gente pode chegar. Tá? A gente faz uma pergunta, muitas vezes, para um dos nossos clientes ou para vários dos nossos clientes, não necessariamente as respostas são as mesmas, porque os interesses são muito particulares. Agora, trazer todo esse universo, né, essa riqueza de discussão para dentro da plataforma é o que a gente vai buscar, porque é assim que a gente vai ter algo que seja mais escalável e mais relevante para os clientes. Tá? Então, existe muita dúvida sobre o uso. Tá? Não tenham essa dúvida. Existe insegurança, claro, as equipes principalmente acabam ficando muito impactadas, né? Porque qual que é o efeito que isso vai gerar no meu dia a dia, mas no final, a única saída é abraçar, porque não tem outra.
Tá? Isso vai acontecer, é inexorável como o uso de tecnologia, e quanto maior for a interação dos usuários, né, para o desenvolvimento da tecnologia, melhor vai ser o resultado. E não necessariamente o resultado é eliminação de vagas ou um ganho de produtividade que vá direto na equipe, né? Ainda tem-se muito a ganhar em qualidade e gestão. Tá? Todos os clientes que a gente entra, você sempre acha uma conta represada, algo que é um problema recorrente e ninguém resolve, porque tipicamente as equipes estão engajadas no trabalho processual, operacional, e muitas vezes não estão olhando com mais sofisticação de como ganhar qualidade no processo. E aí sim, a eficiência vem muito mais do aproveitamento do que você tem, o uso de recursos de forma mais eficiente do que necessariamente uma redução daquilo que você tem como esforço dentro da companhia. Tá? Então, esse é um pouco do recado aqui que a gente queria dar, mas no final eu vou ficar à vontade aí para algumas perguntas de vocês. E queria convidar aqui meu amigo para apresentar, Rodrigo Matias, para apresentar alguns dos casos de sucesso. O HCore é um grande parceiro nosso, tá? Não só é um cliente, né, mas é uma das principais instituições que nos ajudam a evoluir, né, e elevar o nível do produto. E isso é que faz com que a gente tenha 25 anos de história. Essa é uma história que não é construída sozinha. Por mais que a gente invista em equipe, em pessoas, quando a gente não tem o aperto do cliente, a visão do cliente, a necessidade de longo prazo, a gente não consegue ter uma solução perpétua. Tá? Então, eu estendo esse convite e eu gostaria muito que a gente tivesse cada vez mais HCores com a gente, ajudando a gente na jornada de desenvolvimento. Então, Rodrigo, um prazer. Obrigado por ter vindo e boa apresentação. Herbert, obrigado aí pelo convite. Fico muito feliz aí. Mais um convite da Bionexo, né? Para quem não me conhece, sou Rodrigo Matias, sou gerente aqui do ciclo de receitas do HCore. Iniciei minha jornada no HCore em 2020. Sempre gosto de frisar, sou enfermeiro de formação, então isso, querendo ou não, ajuda muito, né? Quando a gente vai trabalhar na área hospitalar, eu tenho muito orgulho de falar que sou enfermeiro, então acho que isso é sempre relevante. Estou no HCore desde 2020, onde a gente conseguiu construir um ciclo de receitas, que eu vou contar um pouco a história mais para frente. E eu também agradeço ao meu time que está aqui presente, Juliane, coordenadora da auditoria, Gabriela, coordenadora da central de autorizações, que faz parte aqui da minha história, da minha jornada aqui no HCore. O Vitor, coordenador de custos aqui do financeiro, e a Beth, especialista do comercial. Também queria agradecer a presença deles. Bom, vamos lá, né? Falar um pouquinho do HCore. Para quem não conhece o HCore, nós somos um hospital multiespecialista aí há 46 anos, então estamos aqui do ladinho, aqui na Bela Vista, no Metrô Paraíso. Hoje nós temos aí mais de 3 mil colaboradores, somos um hospital geral, tá? Que atende várias especialidades. Hoje nós temos 300 leitos já ativos, tá 270, mas já estamos chegando na casa dos 300 leitos, com mais de 48 especialidades. Então somos um hospital aí de alta complexidade. Hoje, só para vocês terem dimensão, somos um dos hospitais que mais implanta coração artificial no Brasil. Então, assim, nós somos um hospital de alta complexidade. Temos vários reconhecimentos também aí da JCI. Recentemente, a gente foi aí consagrado aí o 6º melhor hospital do Brasil, então também foi um marco bem legal para a gente. E uma das maiores empresas para se trabalhar. Então, também não adianta você ser excelente numa empresa grande, mas você não ter profissionais engajados. Eu acho que isso também associa-se muito ao que o Herbert falou, né? Tecnologia a processo, e processos são pessoas. E o HCore agora, ele vem numa fase que é bem legal, que é ensinar pessoas. Por quê? O HCore em 2020, nós éramos uma empresa que estávamos ali com muita dificuldade de faturamento, recebimento, glosa e receita, que nós aprendemos, conseguimos evoluir internamente e começamos a ser procurados pelo mercado para o que vocês estão fazendo de diferente? O que vocês fazem que a gente também gostaria de fazer? Então, uma das iniciativas foi o HCore Academy. O HCore Academy, ele é como se fosse uma escola do HCore, onde nós temos já mais de 8 mil alunos
que tem curso de todas as variedades possíveis. Nós temos o MBA, que é um show de sucesso, mas também temos curso para enfermagem, curso para área médica. Então é bem legal, porque hoje a gente conseguiu evoluir não somente como empresa, mas a gente está conseguindo transmitir o nosso conhecimento para fora. E com isso veio também a ideia da consultoria. Chovia de benchmark, muitos benchmarks, não só na área de ciclo de receitas, mas na área de compras, na área da enfermagem, na parte médica, na parte de TI. E tínhamos muito benchmark. E quando você faz um benchmark, é muito informal. Porque você vai ali, te faz um bate-papo, parece um cafezão, né? Você está tomando um cafezão ali com um parceiro. Então veio a ideia de criar a consultoria de uma forma estruturada. E a gente sabe que consultorias tem milhares no mercado, né? Tem milhares de consultoria. Qual que é o diferencial da consultoria do HCOR? Nós não trouxemos consultores. Os próprios gestores que vão prestar uma consultoria para o hospital. Então, o Hospital X fechou uma consultoria de ciclo de receitas. O HCOR não tem consultores de ciclo de receitas. Quem que vai liderar essa consultoria? Eu vou pessoalmente, os meus coordenadores vão pessoalmente fazer a consultoria. Então, dessa forma, a gente conseguiu envolver todo o hospital. Então, hoje nós temos a gestão de ciclo de receitas, gestão estratégica, planejamento estratégico, gestão médico-assistencial, experiência do paciente, cadastro, comercial. Por quê? Nós conseguimos fazer que os gestores do HCOR, que são os melhores no que fazem, consigam ajudar os clientes. Isso é um grande diferencial. Vou te falar que hoje a gente já está atuando em 8 estados, inclusive aqui nos clubes poliesportivos, onde a gente conseguiu criar valor. Acho que o mais legal é isso, é criar valor para as empresas que contrataram a consultoria do HCOR. E dessa forma, tem de tudo. Tem a parte médico-assistencial, tem parte de enfermagem, tem parte de ciclo de receitas. Com isso, a gente já está aí atuando em 8 estados. Vou te falar que foi uma surpresa para a gente, porque quando a gente falou consultoria, falou, não vai rolar, né? Consultoria. E o negócio tá de uma forma tão ampla que a gente já não está dando conta. Eu falo porque quem é o consultor do ciclo de receitas? É o Rodrigo Matias, junto com a Gabriela, com a Juliane. A gente sai para fazer consultoria, mas o nosso ciclo de receita está rodando, né? Então, a gente conseguiu construir métodos de eficiência. A gente não vai ficar 1 ano lá no cliente. A gente vai tentar desenrolar em 3 meses, 2 meses. Acho que isso é um diferencial. Trouxe alguns cases aqui, só para a gente poder mostrar o quanto que isso tem dado certo. Só em faturamento, a gente aumentou 30% do faturamento em alguns clientes. Isso só olhando o processo. A gente nem ainda avançou na parte de tecnologia. Só de você organizar o jogo, você já conseguiu melhorar em 30% o faturamento daquele hospital. Então, a gente vê o quanto que tem de oportunidade olhando ainda os hospitais no Brasil afora. Hoje, a gente já só na construção de ciclo de receitas, a gente já está em 4 estados diferentes. Então, é bem legal assim, o trabalho. Fora as outras frentes. E eu queria falar um pouquinho dos números do HCOR. Hoje, o HCOR já é um hospital que, número de 24, tá? A gente vendeu 1 bilhão e 200. Então, querendo ou não, para um hospital de 300 leitos, você vender 1 bilhão e 200. Lembrando que o HCOR, ele tem o prédio aqui do Paraíso e nós temos uma unidade avançada na cidade de Jardim, que é de medicina diagnóstica. Só, a gente não tem uma rede ampla. A gente já vendeu aí 1 bilhão e 200. Com consultoria, vendemos 10 milhões de reais. Recebemos 1 bilhão e 100, ou seja... Hoje, o principal, 98% da entrada de dinheiro para o HCOR, para investimento e manutenção, ele vem do ciclo de receitas. A gente não tem uma grande faculdade ou uma grande rede que contribui para investimento no hospital. Então, assim, se o ciclo de receitas não funcionar, o hospital para os investimentos. Mais de 1.500 orçamentos, faturamos 1 bilhão e 200, 40 milhões em glosas recuperadas, 500 mil contas faturadas, 600 mil autorizações solicitadas. Então, assim, é uma operação gigante. É uma operação gigante que nós temos de ciclo de receita no HCOR. Esse aqui é um dos gráficos que eu mais gosto, porque lá em 2019 a gente vendia aí, faturava 699 milhões. E no ano anterior nós faturamos 1 bilhão 217. Ninguém acredita quando eu falo, tá? Mas aqui nós temos o mesmo número de pessoas. Eu não aumentei uma pessoa no meu quadro para assegurar 100% a mais de faturamento no período. Vai falar, Rodrigo, mas como você fez isso?
A gente associou melhoria de processo à tecnologia. Se a gente não tiver a tecnologia associada, com certeza aqui, pelo menos 50% do quadro eu teria que ter aumentado. Então, isso aqui é um gráfico que eu me orgulho muito, porque eu consegui participar de tudo isso, porque eu cheguei aqui em 2020 e nós não tínhamos ciclo de receita, nós não tínhamos tecnologia, era tudo um trabalho artesanal, e a gente conseguiu alavancar não só o faturamento com melhoria de processo, mas com a tecnologia embargada também. Isso é um grande diferencial. Quando você fatura com qualidade, com tecnologia e com velocidade, o que acontece com o recebimento? O recebimento vem junto. Que eu falo que o principal indicador do ciclo de receitas não é o faturamento. Faturamento, qualquer um fatura. Coloca a conta no protocolo, manda embora. Isso aí, faturar é fácil. O maior desafio é transformar esse faturamento em recebimento. Nós recebemos aí 1 bilhão 122, foi o nosso recorde histórico aí de recebimento. Então, isso mostra o quanto que nós temos um processo hoje organizado. Porque, senão, esse dinheiro não seria possível de receber. Então, querendo ou não, a gente também conseguiu alavancar o recebimento. E trouxe alguns indicadores também. Prazo médio de faturamento. Esse aqui é um dos grandes desafios hoje, né? Por quê? Quanto que as operadoras também criaram tecnologias, aprimoraram seus portais de faturamento, e hoje você tem bloqueios para faturar uma conta. Você tem inúmeros bloqueios para faturar uma conta. Se você não conseguir se organizar e ter tecnologia para poder acelerar o faturamento, essa conta vai chegar no faturamento hoje e vai morrer com você lá, porque você não vai conseguir tramitar essa conta para a operadora. O HCOR demorava 38 dias para faturar uma conta. Nós estabilizamos em 19 dias com a implantação do ciclo de receitas. Agora nós estamos na casa dos 22. Você vai falar, Rodrigo, piorou a performance? Piorou, olhando o gráfico, sim. Por que piorou? Porque nós tivemos operadoras que colocaram novos bloqueios, novas travas, novas quebras de parciais. Dessa forma, a gente não consegue alavancar. Mas 22 dias ainda é um excelente número. Lembrando que nós somos um hospital de alta complexidade. Se nós somos um hospital de alta complexidade, essa tramitação de autorização, auditoria médica e faturamento, ela tem um tempo maior. E o prazo médio de recebimento. Esse gráfico aqui, a gente que desenvolveu gerencialmente lá no HCOR, desde que o paciente pisa na empresa, no hospital, até o momento que eu recebo essa conta, quanto tempo eu demoro para receber? Isso é muito alinhado a fluxo de pagamento. Porque se eu pago um fornecedor com 60 dias e a operadora me paga com 100, essa conta não vai fechar, né? Toda hora eu vou estar usando cheque especial. E nem todo hospital, nós sabemos, tem cheque especial para utilizar. Então, esse indicador é fundamental até para alinhar com o restante do hospital. De que forma que estão acontecendo os pagamentos? O meu fluxo de pagamento está em linha com isso aqui? Eu estou gerando caixa para depois pagar o fornecedor? Ou eu estou pagando o fornecedor usando meu cheque especial para depois, se Deus quiser, porque eu não sei se eu vou receber da operadora. Então, mais um gráfico que mostra que a gente está em instabilidade. Eu trouxe 2 gráficos aqui que é bem legal, que eu estava conversando com alguns colegas ali no café. Olha o que tem acontecido. Isso aqui é um gráfico de glosa inicial de uma operadora. É porque a minha linha sumiu aqui, mas aqui é 2024, tá? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Olha o que aconteceu. Nós fechamos o ano com 9%, tivemos um pico de queda, de repente, 12% de glosa inicial. O meu processo não mudou nada. O gerente continua o mesmo, os coordenadores continuam o mesmo, a operação continua o mesmo. O que aconteceu aqui? Alguma coisa mudou, certo? O que nós identificamos? Que algumas operadoras, algo que eles pagavam até 2024, eles não pagam mais. São regras que mudaram. Eu tenho 2 opções, sentar e chorar ou correr atrás. A gente revisitou todo o processo dessa operadora. Identificamos 10 gargalos de coisas que eram pagas e deixaram de ser. E, junto com o processo hoje que nós temos com a Bionexo, a gente atualizou o nosso processo e a parte de tecnologia. Então, assim, algo que funcionava muito bem até 2024 parou de funcionar. Olha o que aconteceu com a glosa. Então, isso aqui, eu tenho outro exemplo de outra operadora. É fundamental não só olhar a tecnologia, mas revisitar os processos. O Herbert falou uma fala bem legal, que assim, eu falo que eu sou o chato lá que fica no pé do pessoal da Bionexo para desenvolver novas fórmulas, novas regras.
é fundamental. Implantou uma tecnologia, não cai na zona de conforto. Se você implantar uma tecnologia e cair na zona de conforto, vai dar bom no começo, daqui a pouco não vai dar bom mais. Então, sempre fomentem novas iniciativas. Olhem o processo de vocês. O processo tem que ser revisitado mensalmente. Porque a gente tem de experiência de olhar a curva A. A gente sempre faz o Pareto lá, olha o 80-20, né? Tá bom, vou resolver os 80. Aqueles 20 vai dar um trabalho para resolver. Só que daqueles 20, quanto de dinheiro não tem embargado ali? E nós, gestores, experiência própria, nós temos que parar de apagar incêndio o dia inteiro. Nós temos que tirar uma semana no mês, pelo menos, para pensar. Chamar a empresa de tecnologia. Vem aqui, estou com esse problema, desenvolve algo novo para mim, isso aqui não está dando certo, isso aqui é um problema novo, ou isso aqui é um problema que eu nunca vi, eu nunca quis tratar, porque não era a minha prioridade. Eu estou no HCore há 5 anos. Tem coisa que virou prioridade agora, porque durante 5 anos nunca foi prioridade. Então, é fundamental revisitar o processo. Porque se vocês embargarem na tecnologia sem olhar o processo, não vai dar certo, tem que andar de mãos dadas. Então, esse gráfico aqui é bem legal, porque a nossa glosa despencou, porque a gente conseguiu o apoio da tecnologia e revisitar o processo. E tem um indicador importante, não sei se todos conhecem a PCLD. A PCLD é uma linha que nós temos na DRE de dedução e de glosa aceita. Cada hospital tem a sua política. Se ocorre a glosa e eu não recupero essa glosa, essa conta vai envelhecer. Essa conta envelhecendo, ela vai me causar uma perda financeira que deduz diretamente do EBITDA do hospital. Ou seja, isso aqui é o terror de qualquer diretoria. Nós estávamos bem ruim em 2019. Vocês podem ver que a gente estava ruim em tudo, né? E a gente conseguiu ter uma estabilidade. Querendo ou não, hoje a glosa do hospital em 4% é um resultado excelente. É um resultado excelente. Então, assim, isso também demonstra que nós criamos um resultado sólido dentro do hospital e, querendo ou não, passa confiança também. Eu acho que nós, enquanto gestores de ciclo de receitas, é fundamental ter essa mudança. Ontem eu estava na sala do Júlio, né? Para quem não sabe, o Júlio é o novo CEO do HCore. Estava na sala dele, a gente estava conversando justamente sobre isso. Os hospitais precisam dar importância para o ciclo de receitas. É fundamental. A gente olha muito, o centro cirúrgico, olha muito o agendamento, olha o médico, olha a recepção e o ciclo de receitas. Será que ainda tem hospitais que o ciclo de receitas é naquela sala escondida lá no porão? Eu sei que é porque eu tenho visitado bastante o Brasil, eu tenho visto bastante. Então, assim, é fundamental trazer visibilidade. Acho que o Herbert falou muito, tem muito investimento na parte de tecnologia em ciclo de receitas, muito investimento. Só que algumas coisas precisam ser feitas, porque quem não investir na tecnologia e no ciclo de receitas, infelizmente vai perder dinheiro, porque as operadoras, elas têm investido muito em tecnologia, muito. Os hospitais precisam correr e investir também. Eu trouxe aqui uma definição de ciclo de receitas, porque muitos hospitais não têm ciclo de receitas, não sabem o que é ciclo de receitas, define muito faturamento e glosa, basicamente isso. O que é o ciclo de receitas? O ciclo de receitas, ele envolve todo o processo do hospital. Desde o momento que o paciente liga para fazer um agendamento até o dia que o dinheiro cai na conta do hospital. O ciclo de receitas, ele não é somente o nicho de faturamento. Ele é o contexto geral do hospital, que envolve agendamento, cadastro, comercial, precificação, produtos, autorização, auditoria, faturamento, glosa. Então, é fundamental ter essa visão do ciclo de receitas. Por quê? O principal desafio do ciclo de receitas hoje é gerar caixa para o hospital. Se tivesse uma prova aí, falar assim, para que serve o ciclo de receitas? Ele serve para gerar caixa do hospital. Só que ele é um processo universal que tramita no hospital inteiro. O HCore tem 3.000 funcionários. Os 3.000 funcionários precisam saber o que é ciclo de receitas. Não é mais o faturamento que é responsável pelo ciclo de receitas. Por quê? De novo, o HCore depende de 98% do ciclo de receitas para se manter em pé. Senão a gente não paga o fornecedor, não tem investimento, não tem tecnologia. Então é fundamental ter essa lição de casa, todos que estão participando, da importância do ciclo de receitas dentro de uma instituição. Por que o ciclo de receitas é tão problemático? Porque nós temos processos ineficientes, que muitas das vezes não são atualizados.
Incompatibilidade técnica dos colaboradores com a função atual. Não adianta você pegar um colaborador que não tenha conhecimento técnico daquela atividade e manter naquela atividade, porque não vai conseguir entregar valor para a empresa. É fundamental ter essa reciclagem. Não estou mandando desligar ninguém, pelo amor de Deus. Só estou pedindo para fazer a reciclagem. E tá tudo certo, trocar as cadeiras. Se precisar trocar as cadeiras, troquem as cadeiras, se atualizem. Morosidade na autorização. Alto volume de contas fora do prazo. E antigamente era fácil, né? Você perdia prazo de uma conta, você ligava na operadora, você dava 5% de desconto, liberava. Acabou, perdeu o prazo, você vai morrer com essa conta. Demora no faturamento, alto índice de perdas financeiras. Quantos hospitais não chegam no final do ano e dão perda de 10 milhões, 20 milhões de contas que nem sequer foram faturadas? Ausência de controles internos, demora no recebimento. Ausência de automações sistêmicas e tecnologias, pelo incrível que pareça, existem muitos ciclos de receitas que o faturamento ainda é artesanal. O pessoal pega guia por guia, fica lá, eu falo, quero morrer com isso, né? Dando F5 por F5, em guia por guia. A gente não consegue mais ser sustentável dessa forma. Distanciamento da área comercial e da área de relacionamento interno com as operadoras. A gente não pode mais viver num ringue com as operadoras. Eu vou te falar que mensalmente eu almoço pelo menos com 2, 3. Precisa estabelecer relacionamento com as operadoras. Nós estamos no mesmo barco. Não dá para ter um ringue. Ah, mas o relacionamento é do comercial. Não, o relacionamento é do ciclo de receitas. O comercial faz o relacionamento dele porque ele tem outro viés de negócio. Ele precisa entregar novos produtos, novos acordos, reajuste. O ciclo de receitas ele precisa ter outro viés de relacionamento para te ajudar a colocar uma autorização para dentro, te ajudar na auditoria médica, te ajudar com a glosa. Então, é fundamental. A gente cai muito na armadilha que o relacionamento é do comercial. Não, o relacionamento é do comercial e do ciclo de receitas. Fiz um fluxo aqui da conta hospitalar também, para que vocês tenham dimensão de como que funciona o ciclo de receitas e o que a gente tem de automação hoje. Dentro da área de autorizações, hoje nós temos o BeCare, que hoje ele funciona como um autorizador para a gente. Então, 100% aí das autorizações rodam no BeCare. Depois eu vou trazer um pouquinho mais de resultado para vocês verem a dimensão. Hoje, as ferramentas da Bionex praticamente estão empregadas em todo o ciclo de receitas. Na parte de recurso de glosa, a gente não tem o BeCare ainda. A gente está fazendo uma POC para poder evoluir. E quanto que é importante vocês terem uma ferramenta única também, que se integra, né? Porque hoje, quando você também não tem ferramentas que se integram, você gera relatório de uma coisa, que gera relatório de outra. Aí sabe qual armadilha você vai fazer? PROC-V. Você começa a fazer PROC-V para achar um número. E a gente, hoje, vou te contar uma experiência que eu tive com o Avatar em 2020. Que eu acho que vem a calhar muito com alguns hospitais. Quando eu cheguei em 2020, nós tínhamos o Avatar. O Avatar ainda não era da Bionexo, né? Mas nós tínhamos o Avatar. Nós temos uma ferramenta aqui, mas não funciona. Eu falei, tá, mas a gente paga? Paga. Que bom, a gente paga por mês, mas não utiliza, né? Então tá bom, deixa eu entender. Chamei a empresa de tecnologia, falei, me explica. Tinha um portfólio lá de 100 atividades que a ferramenta fazia. Qual foi a armadilha? De querer implantar 100 atividades no mesmo mês, não vai dar certo. Falei, tem 2, 3 aqui que me interessam, que é o fechamento automático de contas. Dá para rodar? Dá para rodar. Com isso, a gente alavancou não só o faturamento, como a velocidade. Lembra que eu saí de 600 milhões para 1 bilhão e 200? Foi dessa forma que a gente conseguiu alcançar a tecnologia dentro do HCore. Vamos implantar aquilo que de fato é a minha dor nesse momento. E conforme você vai entregando aquilo que é a sua dor, você vai partindo para as novas etapas. Então, nós começamos com o Avatar no pré-faturamento. Depois, a gente veio para o BeCare na parte de autorização. Hoje, nós temos o BeCare na parte de elegibilidade no atendimento. Nós estamos fazendo teste na auditoria médica e temos no faturamento. Hoje, então, praticamente todo o ciclo de receitas ele está embarcado e contemplado pelas ferramentas da Bionex. Eu fiz esse desenho aqui, não é muito bonito não, né? Mas é só para vocês entenderem. Fase 1 de fluxo da conta hospitalar, processo e pessoas. Vocês precisam ter os melhores processos, os melhores profissionais. Fato. 2, precisa ter regras e cadastro bem azeitado.
para que você possa fazer a ferramenta. 3, envolve automação. Esses 3 pilares aqui são fundamentais para que vocês tenham eficiência e velocidade. E também, eu falo que é a missão concluída, né? Você tem de entregar aquela conta com qualidade no final do mês. Eu trouxe o nosso painel aqui da Central de Autorizações. Esse aqui é um painel que é um print da tela hoje, lá do painel da Bionexo, que a gente utiliza essa ferramenta para processo de autorização de exames. Hoje, nós embargamos aí mais de 20 mil solicitações por mês, só de exames. Tomografia, raio-x, ultrassom, ressonância. Que hoje a ferramenta, ela faz essa automação para a gente e entrega essa autorização. O paciente agenda o exame, isso cai lá no TASI para a gente, o robô captura essa solicitação no TASI, joga no site da operadora, consulta, devolve para o agendamento. Isso é tudo de forma automática. Então, por que eu consegui me manter no mesmo número de pessoas? Essa área aqui, anteriormente, ela tinha lá 18 pessoas. Hoje eu rodo com 8. As pessoas foram demitidas? Não. Elas foram transferidas para departamentos que eu não tenho tanta evolução de automação. Então, isso aqui eu falo que é um dos cases de sucesso, porque a gente conseguiu aqui colocar 21 mil autorizações de forma automática dentro do hospital. Isso é bom para todo mundo, né? É bom para o paciente, é bom para o médico, é bom para o hospital. Porque se eu não consigo pegar essa autorização, o que acontece com esse cliente? Ele procura outro lugar para fazer. Eu acabo perdendo essa receita. Então, é fundamental o ciclo de receitas ter a importância que ele não afeta somente o resultado do hospital, mas ele afeta a experiência do médico que traz o paciente e afeta a experiência do paciente. Porque pensa um paciente que descobriu uma doença e precisa fazer um PET-CT. E eu não consigo pegar essa autorização. Então, você acaba também afetando a vida desse paciente no dia a dia. Outro painel que é bem legal, que eu gosto de mostrar, é as contas em pré-faturamento. Hoje, a gente tem aí 81% das contas protocoladas automaticamente. O que são esses protocolos? Só de contas de externo, de atendimento ambulatorial, pronto-socorro, raio-x, tomografia, consulta, são em torno aí de 40 mil contas por mês que o hospital faz. Então, é um volume grande, que se você não tiver um processo de automação, você vai ter que ter umas 30 pessoas lá pegando essas contas e faturando uma a uma. O que a gente conseguiu com o processo do Avatar? Nós criamos uma job que o sistema da Bionex captura essa conta na madrugada, muda a etapa da conta no TASI e coloca essa conta em protocolo. Ou seja, essa conta está pronta para subir o XML, sem esforço nenhum. Então, só no mês anterior, aí, das 32 mil contas que nós processamos, 26 mil foram de forma automatizadas. Temos mais oportunidade? Temos mais oportunidades. Mas, querendo ou não, são 26 mil contas que eu não precisei colocar a mão. Praticamente o robô fez o trabalho dele, diariamente. Então, isso aqui eu falo que é um case de sucesso, porque sem isso daqui, aqui a gente está falando em torno de 17 milhões de reais. Pensa que eu estou faturando 17 milhões de reais com SLA de 2 dias. Então, querendo ou não, eu minimizo minha perda de prazo, eu minimizo a minha perda financeira e dou velocidade para o faturamento. Aqui tem um projeto que eu fiz questão de trazer, que está em implantação com a ajuda da Bionex, que foi muito isso que o Herbert falou, o quanto que os hospitais e a gente faz pedidos, né? Tem desde os mais legais até os mais bizarros, a Débora sabe disso, né? Mas a gente pede de tudo. A gente identificou que a gente precisa ter um processo mais fiel de elegibilidade antes de faturar a conta. Já temos elegibilidade na porta? Temos elegibilidade. Só que eu queria fazer elegibilidade antes de faturar a conta. Eu não quero esperar glosar para ver se deu certo, para eu ter que fazer retroalimentação depois de 3 meses. É uma sinuca, não dá certo. Então, o que a gente está trabalhando agora? Para que a gente possa fazer essa validação previamente ao faturamento. De uma forma que, se eu identificar no faturamento que esse paciente mudou o plano, porque o que acontece? O paciente pode mudar o plano durante a estadia dele. O sistema vai me alertar. E dessa forma, eu vou evitar a glosa. Então, a gente está bem avançado já com essas frentes, junto com a nossa TI, que, querendo ou não, é um pedido nosso, que, se der certo, se tiver essa funcionalidade agora,
vai estar disponível para outros clientes. Então, é legal ter essa provocação da ferramenta, né? Outros que também estão em implantação. Lançamento automático na auditoria. A gente sabe que alguns lançamentos em conta, eles dá para fazer de forma automática. Não vou falar que a gente vai lançar o PME de forma automática ou vai lançar medicamento de alto custo. Mas luva, Polifix, conector clave, torneirinha. A gente sabe que existe um padrão de uso. Então, a gente tá conseguindo fazer a automação disso. Para quê? Eu tenho lá na auditoria, a gente olha 4 mil contas por mês, 80 milhões de reais, com 5 enfermeiros. Eu tenho 2 opções. Ou eu dobro o meu quadro de enfermeiro para ir mandar eles contarem as luvas, ou eu acho uma solução que faça isso por mim. Então, a gente já conseguiu fazer uma questão de lançamento automático bem legal. Ah, vai incluir quanto? Se a gente conseguir incluir ali 50 mil por mês, cara, são 600 mil reais no ano. Sem estresse, só apertando um botão. Então, assim, é esse olhar que a gente tem que ter, o quanto que a gente vai agregar de valor. Se caísse 500 mil reais na minha conta hoje, já ajudava, né? Então, assim, é importante, porque o 80-20 a gente já fez. Agora precisa fazer o 20. O 20 é olhar oportunidade por oportunidade. E a parte de faturamento, né? A parte de faturamento, a gente já fez aqui o envio da documentação do CIAD do Bradesco. Acho que foi bem legal, porque isso é algo novo que tem no mercado. É uma exigência nova da operadora. E a gente já implantou. Então, assim, eu acho que nós somos dos primeiros hospitais aí que conseguiu implantar essa ferramenta. E tá bem legal, porque com isso eu consigo digitalizar a minha documentação. Não preciso mais entregar a documentação física para a operadora. Querendo ou não, acho que isso vai alavancar. Por quê? Se eu tenho 2 pessoas que trabalham só grampeando conta, entregando documentação na operadora, eu paro de fazer isso, essas 2 pessoas, vocês podem ter certeza que eles vão me ajudar em outra atividade. Não falta problema. Problema não falta. Então, aí é uma provocação para os gestores. O quanto os gestores estão antenados dentro dessa parte de tecnologia, mudanças da operadora, para que possa fazer essas alterações dentro do ciclo de receitas. E tem outro bem legal também, que a gente está integrando esse mês, que é o XML automático, que lembra que aqui o robô vai lá e coloca essa conta em protocolo, e essa conta fica pronta para subir XML? Qual que é a próxima etapa? Agora, outro robô vai subir essas contas para o XML. Vai subir 1000 contas. Voltou 50 com crítica. Eu vou tratar somente as 50 com crítica. Hoje, eu tenho um analista que fica subindo XML por protocolo. Eu falo que isso vai voar meu faturamento. Vai voar, por quê? Eu vou ter 17 milhões que vão subir de forma automática e o faturamento vai ocorrer de forma automática. Então, é mais um avanço para o ciclo de receitas. Então, querendo ou não, é fundamental que a gente faça essas mudanças e alavanque o resultado do hospital. Tem mais oportunidade? Cara, se eu listar aqui, tem mais umas 100 oportunidades. Só que é o que eu falei. Quem quer tudo, não tem nada. Eu gosto de trabalhar assim, por etapas. Qual que é a minha maior dor hoje? A minha maior dor é essa. Então, eu vou trabalhar... concluímos essa daqui? Eu vou chamar a Débora. Débora, e aí, vamos lá. Porque a gente tem a parte de inteligência artificial na Glosa, que eu achei bem bacana. O pessoal me apresentou, é bem legal. Então, assim, esse é o futuro. Quem não tiver linkado com a inteligência artificial agora, vai ficar para trás. Esse é o próximo desafio que nós temos dentro do ciclo. Acho que é isso. Eu nem olhei o horário, se eu estou dentro do horário. Quase estourei, né? É isso que eu queria passar. Claro, pergunte. Sim. Se você pudesse listar, eu sei que você falou sobre... Oi, eu sou o Evandro. E tem uma pergunta muito bacana. Você falou parabéns pelo que você comentou, a forma tão lógica e pontual. Eu tenho uma dúvida que eu sempre, quando eu vejo, eu já te vi falar algumas vezes. Se você pudesse listar, dentro de tantos benefícios que você listou sobre o uso da tecnologia, quais seriam, pelo menos, aquele que você considera fundamentalmente importante com a adoção de uma tecnologia que te ajuda? Eu vou te falar que, para mim, um dos grandes cases de sucesso foi a autorização e pré-faturamento. Porque a parte de autorização ela é muito morosa. Ela é muito morosa. Então,
Um dos grandes cases assim que a gente conseguiu entregar de valor usando tecnologia, pensando no ciclo de receitas, foi a parte de autorizações de exames e pré-faturamento que envolve consulta, ultrassom, raio-x. São de contas de ticket médio. Por quê? De ticket médio baixo. Por quê? Ele é o que te dá mais esforço. Você pegar uma conta de 500 mil, você vai lá, é uma conta, você fatura. Agora, você pegar 500 mil reais em consulta, cara, é consulta, hein? É consulta. Você pegar autorização, você pedir uma autorização de um pacote de troca valvar, cara, é fácil, é pacote. Agora, vai pegar autorização de 500 ultrassom. Então, eu acho que a ferramenta, ela conseguiu entregar valor, principalmente para mim, em volume. Naquilo que é volume de contas, que somados entregam um valor grande em dinheiro. Se eu não tivesse essas tecnologias hoje em autorizações, em pré-faturamento, de um hospital que saiu de 600 milhões de receita para 1 bilhão e 200, das duas, uma. Ou eu tinha dobrado o quadro, ou eu já tinha sido mandado embora, porque eu não ia entregar o faturamento. Então, para mim, o olhar, que foi um dos nossos desafios primeiros, era olhar as contas de ticket menor, porque a conta de ticket menor, ela te dá muito esforço, mas você tem que faturar do mesmo jeito. A mesma forma que você entrega uma conta de 500 mil, você tem que entregar a consulta de 120 reais. Então, só que eu assumo o risco, né? Quando eu coloco numa tecnologia e eu consigo tramitar 17 milhões por mês de forma automática, a gente viu ali, são 36 mil contas. Então, assim, eu acho que, não sei se eu respondi sua pergunta, mas o que entregou de valor para mim foi isso. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Meu nome é José Kleber. Aproveitando que você é da área assistencial, vem da enfermagem, eu queria saber como que é o relacionamento do ciclo de receita com a estratégia do hospital. Então, você falou que você dobrou o faturamento, muito bacana isso, parabéns para o time todo, mas, assim, tem algumas coisas que às vezes afeta diretamente o seu trabalho. Por exemplo, a conversão do PS, não é? Aumentou, chegou uma nova tecnologia na área de imagem, PET-CT, ressonância, mudança de equipes médicas. Olha, tem uma nova equipe agora de ortopedia esportiva ou de neuro. A área de logística, né? Olha, estão comprando aí um medicamento que tem uma baixa margem em cima disso. Né? Quer dizer, então tem várias coisas operacionais que afetam o seu trabalho. Como é que você se relaciona com essas outras áreas para poder ter um resultado positivo? Hoje lá no HCOR nós temos uma integração bem legal, bem legal. Porque toda segunda-feira, por exemplo, 8h30 da manhã, nós temos um fórum de receita. Onde está o gerente de enfermagem, o superintendente de enfermagem, o gerente médico, o gerente da logística, o gerente do compras, justamente para colocar todas as pautas na mesa daquela semana. O PS está lotado. Se o PS está lotado, eu já sei que eu vou ter um problema no momento da hora da internação. O hospital está lotado, o HCOR vive recentemente aí com 95% de ocupação. Se o hospital está lotado, o paciente demora para ter alta, vai impactar no ciclo de receitas. Então, hoje a gente já tem esse alinhamento de ter esse envolvimento. Por exemplo, hoje eu sei a ocupação do hospital, eu sei quantos pacientes estão no PS para internar, eu sei quais são as operadoras, porque isso vai me dar munição para eu poder negociar com essa operadora depois. Se eu não tiver essa munição e relacionamento com a operadora para poder negociar, eu fico às cegas. Eu só espero a conta chegar no faturamento, aí eu descubro que essa conta vai ser glosada porque o meu PS estava cheio no mês passado. Cara, eu já sabia que estava cheio. Então, hoje, a gente construiu alguns fóruns semanais, e não são mensais, são fóruns semanais, justamente para facilitar essa comunicação e ficar todo mundo antenado. Da mesma forma que a área assistencial me traz uma problemática, eu também levo uma problemática para eles. Falo, o paciente está saindo de alta tarde, esse paciente precisa sair de alta na parte da manhã, porque essa diária não vai ser paga. Então, a gente conseguiu construir um mecanismo em alguns fóruns no hospital, isso inclusive com a participação do Júlio e do Dr. Gabriel, que a gente sabe, enquanto o CEO e o diretor está envolvido, ganha mais peso, né? E ganha alguns novos questionamentos. Então, a integração que a gente fez foi esses fóruns, para que todo mundo fique atualizado do que está acontecendo no hospital. Por exemplo, a área comercial. Nós temos um envolvimento... Hoje, o ciclo de receitas, ele não está ligado à superintendência financeira, ele está ligado sobre a superintendência comercial. Qualquer novo acordo que tem, o time do comercial, a Beth, que não deixa mentir, está aqui,
ela já sobe no ciclo de receitas. Pessoal, ó, vai ter um acordo assim, assim, assado, vai cadastrar assim, assim, assado, já vão... Então, eu acho que isso é um diferencial do que chegar só um e-mail com um comunicado. Fechamos um pacote XPTO. Aí vai ver, a gente não consegue faturar, a gente não consegue pedir autorização. Hein? Então, hoje, a gente tem a resposta à sua pergunta é integração. Hoje, nós temos uma integração muito grande com todas as áreas para que ninguém seja pego de surpresa. Só queria complementar um pouco nisso. Não, aproveitando a pergunta, eu diria que os hospitais, em geral, eles demoraram um pouco para entender essa realidade. Tá? As áreas trabalhavam de forma muito apartadas, em silos, e essa causa e consequência não era muito claro dentro do hospital. Tá? Quando você está num momento onde a tendência de glosa é crescente, né? O custo do dinheiro é muito alto, tudo, a gente vive ciclos. Né? Toda vez que a taxa de juros sobe, você dá um aperto ali no ciclo da receita. Aí dá uma afrouxada, você fala, não, aí você larga um pouco a mão e o negócio desanda de novo. Mas no final, nada funciona se não tiver essa integração. A gente vê, organizacionalmente, né, essa área ligada eventualmente no comercial, às vezes numa área de operações, às vezes numa área financeira, não importa. Tá? Desde que haja esse compromisso mútuo entre as áreas, porque o ciclo da receita ele é o grande, vamos dizer, amálgama de onde estão os problemas ou as soluções. E no final, se você não fizer elegibilidade lá na recepção, porque alguém ali perdeu a senha e deixou passar, e aí você perdeu aquele prazo, não vai receber. E, como a gente falou antes, né, as operadoras eles estão elevando o nível de sofisticação. E eles têm as motivações deles, né, mas é porque é necessário. Né? Eles não sabem quanto tempo o custo financeiro vai ajudar. Eles realmente têm um problema na operação. Eles passaram 2, 3 anos muito difíceis, com sinistralidade alta, tudo. Isso motivou as operadoras a trazer mais tecnologia para o sistema. Se os hospitais não reagirem dessa forma, ou acompanharem de certa forma, você aumenta demais o gap. Tá? Mas o principal, eu acho que da fala do Rodrigo aqui, é vamos dizer, esse engajamento e o entendimento de que são vasos comunicantes. Né? Você não consegue fazer as coisas mais de forma apartada. Tá? Se o enfermeiro ali na ponta não entender que não vai receber, e a organização toda não entender isso, fica muito difícil você implantar tecnologia, implantar boas práticas e aumentar a conversão de caixa. E é só para complementar, eu estava fazendo uma busca mental aqui, né? Eu trabalho há 15 anos na parte de ciclo de receitas. Trabalhei na assistência, depois fui para a parte de ciclo de receitas. Lá atrás, era muito difícil você conseguir marcar uma reunião com a enfermagem, ou com o médico, ou com o comercial, ou com o cadastro. A área de ciclo de receitas era uma humilhação. Vou te falar, uma humilhação. Vou te falar a experiência que eu tenho no HCOR. A gente é muito respeitado. Muito respeitado. Se eu ligar para qualquer pessoa e falar, tô com alguma conta parada, pelo menos 5, 6 pessoas diversas vão subir lá no meu setor para desenrolar. Então, acho que, querendo ou não, ganhamos um respeito também. O ciclo de receitas é respeitado justamente por conta disso, porque é onde vem o dinheiro. Então, acho que as empresas também mudaram a cultura. Falou, cara, eu estava na sala do presidente explicando o gloss inicial para ele ontem. Eu nunca expliquei gloss inicial para nenhum presidente. Então, assim, para você ver o quanto que tá faltando dinheiro no caixa, liga para o ciclo de receitas. Só que o ciclo de receitas não é o faturamento. É desde o momento que o paciente agendou a consulta, assistência, lança em conta, farmácia, checa, anota. Então, tem toda uma esteira, né? Online. Tem algumas perguntas online que ela vai ler para a gente aqui. Pelo visto, essa ferramenta é útil para serviços com grande volume ambulatorial. No caso de hospitais focados em internação, você considera ainda assim válido implantar essa solução? Considero que tanto que é a nossa fase 2 agora que a gente está a implantar. Por que eu considero? Porque se você for em qualquer departamento, tem conta parada na gaveta. Você pode ter BI, você pode ter processo, você pode ter gestão. Humanamente impossível essa esteira rodar 100%. Então, se você conseguir alavancar essas contas do internado,
não precisa começar com as contas de alto custo, porque tem as contas de pacote, pode pegar todos, vamos colocar todos os pacotes, você pode decidir e definir a melhor estratégia. Mas hoje, qualquer automação que você fizer, você já vai aliviar a sua operação. Você tem que pensar o seguinte, você vai colocar automação para melhorar o processo, para aliviar a sua operação, porque humanamente você não vai conseguir entregar 100% das contas. Até porque, vou te falar agora, gestão de pessoas no dia a dia. Tem férias, tem folga, tem falta, tem atestado. E o dia que tem uma falta e um atestado, como é que faz aquela esteira? Aquela esteira para, não tem como. Qual que é a vantagem da automação? Ao menos que acabe a luz, ela vai continuar funcionando 24 horas por dia. Então, isso é um dos destaques. Vale super a pena. Só tem que definir a melhor estratégia. Eu não entraria de cara, vou pegar 100% do meu internado e vou colocar. Não, define a melhor estratégia. Contas de ticket menor, contas de pacote, pacotes que não têm excedente, de uma forma mais direcionada. Complementando, a gente tem soluções também para contas mais complexas, né? Claro que exige um nível de maturidade maior, porque tem um trabalho, um esforço maior de cadastramento, de preparação dos parâmetros para que você consiga fazer a automação dentro da conta complexa. E também está muito associado ao ritmo do hospital, né? Se você tem muita frequência de um determinado tipo de conta ou de um determinado tipo de procedimento, porque aí é onde você gera mais produtividade também no fechamento das contas complexas, tá? Mas acho que o Rodrigo ele acerta bastante quando ele diz que isso é uma jornada, né? Quando a atenção da solução ela fica muito diluída, das duas uma, ou não dá certo, ou você alonga capturar os benefícios reais da solução. Então, definir o foco de entrada, garantir que haja engajamento e também você precisa se acostumar, né? As equipes precisam se acostumar. Tipicamente, você tem uma ruptura de processo, você precisa criar familiaridade com a automação. Então, não é algo que vai entrar ali e vai resolver todos os problemas, né? Pelo contrário, na entrada você cria uma série de atritos, né? Porque é quase você precisa colocar um elefante novo na sala, né? E aí exige uma acomodação. Então, escolher o primeiro problema para resolver, seja a capacidade, seja a quantidade, é o que define o sucesso, tá? Mas a solução ela não é só para contas simples, tá? Existem também soluções para contas complexas, mas óbvio, tipicamente são as instituições com mais maturidade que acabam aderindo a esse tipo de solução. Tem mais uma aqui. Mas identifica a falta de cobrança ou somente conta simples, sem mate ou MED? Não, identifica. Aí você decide a regra. Toda a base de análise que o Herbert falou, por exemplo, de contas complexas, você tem autonomia para cadastrar o que você quer identificar. Mas tudo é linkado a uma regra. Então, eu vou dar um exemplo. Você funcionou um acesso. Você sabe que para funcionar um acesso vai um catéter, um tegaderme e um conector clave. Você vai cadastrar essa regra. Caiu na conta o catéter e o conector clave, não caiu o tegaderme. Aí a ferramenta te avisa. Então, eu falo que o céu é o limite. Você, só que parte muito do hospital entender a sua necessidade e fazer esse cadastramento. Então, é fundamental, por exemplo, você ter um mapeamento. Qual que é a sua maior dor na cobrança hoje? Minha maior dor é que lá no centro cirúrgico nunca cai o Sevorani na conta. Tá bom? Então, vamos partir para poder fazer esse cadastramento de acordo com a necessidade e o perfil daquele paciente. Mas, respondendo a sua pergunta, ele faz, desde que você consiga fazer esse link do cadastramento como se fosse meio que um kit. Vou para a próxima. Existe algumas análises que a gente faz, tipicamente quando entra um cliente novo, né? Para direcionar os caminhos que a gente vai ter da solução, né? A gente, para esse ano, tem bastante investimento justamente para sofisticar melhor essas críticas, vamos dizer, identificação de, não sei se é não conformidade, né? Ou de erros pré-faturamento. Tá? Então, tem várias coisas, né? Tem tabela, tem falta de item, tem falta de autorização, tem vários... histórico de glosa, enfim, tem vários parâmetros onde você pode trazer essas informações para uma etapa inicial para que melhore a qualidade do seu faturamento. Tá? Todo cliente novo, a gente olha assim, 30% do volume de glosa está tipicamente associado à tabela. Aí você fala, por que a gente não arruma o cadastro? Né? Arrumar o cadastro é difícil, dá manutenção, exige governança, às vezes tem insegurança, uma série de razões. Tá? Aí você vai avançando, você tem outros 20% das glosas
estão relacionados à autorização e elegibilidade. Tá? É muito dinheiro. É muito dinheiro. Tá? E é um processo que é tipicamente mais simples de resolver. Tá? Então, às vezes, você resolve a autorização e elegibilidade, que está na mão, né? Seja com processo, seja com automação, tudo, você, 1/5 das suas glosas ali, você vai dar um encaminhamento para aquilo. Você não vai zerar, mas você vai trazer isso para um patamar onde aquilo deixa de ser um problema. E esse é o trabalho que tem que ser feito à medida que você vai usando as soluções. Tá? Então, a gente tem usado os nossos próprios dados de processamento para dar para a gente esses inputs de como a gente pode criar alternativas para que a solução evolua e traga isso de forma mais eficiente. Porque mesmo na conta complexa, né, parametrizar não é algo tão simples, né? Exige conhecimento, você exige parar alguém que já está faltando, tá? Então tem outros custos associados que a implantação ela não é tão fluida como poderia, né? Existe escassez de gente para determinadas etapas, tá? Mas por isso que a gente quer trazer isso de forma mais, vamos dizer, mais simples, né? Hoje a gente tem trabalhado muito em usabilidade e em antecipação de usar os dados para que a gente melhore o setup e o cadastro da solução. Para a próxima. Em um modelo onde atendemos exclusivamente ao SUS, é realista esperar que a automação proposta traga um ganho total de 100% nos processos? Já trabalhei com o SUS, tá? Gosto bastante, com certeza. Por quê? A gente precisa pensar e raciocinar que o SUS é só mais uma operadora. Eu tenho participado de alguns fóruns bem legais, assim, falando de SUS, e a gente trata muito o SUS como se fosse um negócio de outro mundo. O SUS, ele é só mais uma operadora, com as suas regras. E vou te falar com regras mais simples, tá? Porque quando a gente olha o SUS, eu não tenho aquele tanto de cobrança igual eu tenho com uma operadora de grande porte, um monte de regra. Geralmente, o SUS ele tem uma regra mais engessada e mais simples. Não estou falando que é fácil, tá? Pelo amor de Deus. Estou falando que é... Mas cabe sim, porque... Mas isso só vai dar certo se a gente entender que o SUS ele é uma operadora de saúde. Que ele tem as regras deles cadastradas, que precisa ter o vínculo certo no RP de vocês. Mas, com certeza, o SUS dá para fazer muita automação com o SUS, tá? Já participei de vários fóruns, inclusive com um case de sucesso. No setor privado, o SUS ele tem esse entendimento meio prejudicado, vamos dizer, né? Na prática, óbvio, ele tem uma questão de margem, né? Porque você tem que acompanhar bem os custos daquele procedimento, porque a tabela é mais baixa. Mas, dependendo da realidade do hospital... se você tem alguma capacidade excedente, ou você tem possibilidade de diluir custo fixo, ou você quer capturar paciente para depois fazer alguma outra coisa com ele no privado. Então, tem várias formas de aproveitar a relação com o SUS. Tá? A gente vê também muitos casos onde o pouco privado que tem em algumas instituições que são mais SUS, tipicamente essas contas, o hospital capota também, né? Não consegue cuidar, porque aí o privado vira um negócio muito distinto daquilo que é a realidade do SUS. Então, a gente tem soluções para todos os tipos, tá? Mas eu concordo com o Rodrigo que o SUS, muitas vezes, ele pode ser uma grande oportunidade para alavancar algum tipo de valor dentro das instituições privadas do que o contrário. Claro, tem que olhar a margem, tem que olhar a sua competência de fazer aquilo com escala, senão vai perder dinheiro. Mas tem bastante coisa a capturar e é muito passível de automação. Eu diria muito mais até do que no privado convencional. Tem mais uma aqui. A glosa inicial, de maneira geral, aumentou significativamente entre 24 e 25 de forma indevida. Qual a estratégia para abordar as operadoras, visto que, mesmo evidenciando a glosa, temos que aguardar os pagamentos via recurso? Aí é isso aí, vou te falar, que é relacionamento. Não tem o que fazer. Foi o que eu falei no começo da apresentação. Tem que ter aproximação. Se você não tiver aproximação com aquela operadora, e não fala aproximação de coordenador, gerente, presidente com presidente, precisa ter uma relação mais próxima, porque a glosa indevida, ela está ocorrendo porque a operadora, ela também deixou, acho que ela apertou um pouco o cerco. Acho que nem toda a glosa é má fé. A operadora apertou o cerco. Ela apertou o cerco e muitas vezes aquilo que a gente acha que é indevido, para ela é devida. Então,
Não, eu acho que tem que entender um pouco mais com a operadora, e eu vou te falar que o HCOR tem feito muito isso a nível de presidência, tá? E quando a gente vai entender a glosa indevida, a operadora entende que aquilo para ela é devida. Cara, mas eu faturei, você tem que pagar. Tá, mas você não devia ter faturado. Seu protocolo assistencial não é o melhor, sua quantidade de exame que você está faturando não está correta. Então você vai começar a entrar em outro viés. Eu sempre falo lá, até pro meu time, quem paga a conta é a operadora. Quem paga a conta é a operadora. Então é fundamental ter uma relação próxima e fazer o melhor acordo possível. Se essa forma de pagamento hoje que ocorre, a operadora não está executando, tá? De que forma que eu tenho que faturar para que você pague? Ou eu tenho que parar de atender? Eu tenho que mudar o meu modelo de negócio? Assim, precisa estar perto da operadora. Vou te falar que hoje, se você só recursar a glosa, ela não vai te pagar. Só você recursar, você pode recursar no prazo, bonitinho. Você vai receber ali 20%, 30%, e tem o desafio de recursar certo, né? Com qualidade. Então, assim, é fundamental sentar, marcar com a operadora e entender com ela o que de fato ela está querendo. Porque se ela está te glosando indevidamente, no mínimo ela quer ajuda para alguma coisa, tá? Bom dia a todos, sou Anselmo, gerente de tecnologia do Hospital Santa Rita. Rodrigo, a gente sabe que nesse mesmo período de 19, 20, 21, o HCOR também passou por uma virada sistêmica, né? A entrada ali do TASI. Eu queria que você trouxesse o quanto a mudança de um ERP contribuiu para essa guinada, né? Você dobrar o seu faturamento. E olhando hoje e para o futuro, se você já de fato consome essas inteligências artificiais no ciclo da receita, ou se ainda estão muito ligadas a algoritmos e regras de negócio e a inteligência artificial ainda está por vir. Obrigado. Por nada. Só para falar de virada de sistema, eu já participei de 4 viradas de sistema, tá? Então, assim, participei 1 na assistência e 3 enquanto estava na parte administrativa. No HCOR, basicamente, virou em 2019, eu cheguei ali em 2020, né? Tem um pouco... É um caos, né? É um caos. Mas eu vou te falar que eu já participei de viradas muito boas, muito boas. A do HCOR, de fato, não foi uma virada caótica. Até participei de uma na ABP também, não foi caótica. Porque teve muito planejamento e uma virada faseada. Foi uma virada por fases, por etapas. Não simplesmente pegou e virou uma chave. Mas, de fato, a maior dor de uma virada sistêmica é porque a equipe não conhece o RP. Por mais que ela faça treinamento, integração, ela não vai conhecer aquele RP a fundo. O que deu muito certo no HCOR quando eu cheguei foi, de fato, a equipe não sabia mexer no TASI, de fato, multiplicadores. A gente começou a trazer pessoas de mercado que tinham experiência na ferramenta e criamos multiplicadores. Então, lá, colocamos um multiplicador dentro do faturamento, dentro da auditoria, dentro da central de autorizações, para que essas pessoas começassem a replicar a informação e tirar um pouco a dor da pessoa que está participando da virada. Porque quem está participando da virada, ele quer chorar o dia inteiro. Ele fala, não vai dar certo, não vai dar certo. Mas é porque ele não conhece. Porque depois que ele conhece a ferramenta, que ele vê que no RP antigo, para faturar uma conta, ele tinha 5 etapas, e que no RP novo ele tem uma, ele vai falar, putz, agora a minha vida mudou. Eu vou te falar, se a gente não tivesse virado o RP, tivesse com o antigo, o HCOR não tinha dobrado a sua receita, porque eu não conseguia faturar conta. Então, isso foi um dos fatores. Eu acho que, assim, ter pessoas que conhecem a ferramenta para passar tranquilidade para os demais, eu acho que isso é um case de sucesso. E ter essa virada mais tranquila, porque, de fato, não vou falar para você que não vai ser um caos, porque vai ser um caos, porque a pessoa está vendo as contas crescerem na mesa e não consegue dar vazão. O HCOR demorou em torno aí de uns 2 anos para ficar bem com o RP novo. Então, assim, não é algo de 1 mês, 6 meses. 2 anos para que todo mundo conheça a ferramenta, tenha o cadastro por trás ajeitado e você consiga ter as melhorias. Pensando em tecnologia hoje, a gente está trabalhando muito com parte... a gente não está ainda na parte de algoritmo.
a gente está muito na parte de automação. Então, qual é a atividade de repetição que o meu colaborador faz que eu não quero que ele faça? Então, a gente está muito nessa fase. E agora a gente está entrando na POC da inteligência artificial. A gente quer entrar na POC da inteligência artificial lá na parte de conciliação e na parte de glosa, justamente para que a inteligência me dê respostas que muitas vezes, para eu achar um motivo real de uma glosa, eu tenho que acionar 5 áreas. Eu tenho que chamar o cara do cadastro, a autorização, a auditoria, o comercial. Juro por Deus que é assim. A gente senta lá, por que glosou? A gente vai tentar descobrir e fazer o CSI da glosa. Hoje a ANS ela tem 609 motivos para poder glosar uma conta. E desses 609, muitos se repetem. Então, para você poder fazer esse CSI, hoje a gente está buscando a tecnologia de inteligência artificial e ter os algoritmos que mostrem de fato, mas hoje, no ciclo de receitas, basicamente é automação de processos repetitivos. Eu falei rapidamente sobre alguns usos, né? Esse de depara de motivo é um clássico, né? Ainda que haja esses 609, vamos dizer, números pré-configurados, né? A gente fez uma análise recente de uma base nossa, a gente tinha 1.600.000, de um ano, né? 1.600.000 registros distintos de motivos de glosa registrados na ferramenta, tá? Não dá para trabalhar com isso. Está certo que a gente tem muito processamento, mas é para ver como isso não é ainda Você não tem chaves únicas, né, para definir isso na descrição, você acaba tendo uma dispersão enorme. E por que a gente chegou nesse número? Justamente para a gente analisar que forma que o recurso ele é mais eficiente. Então, aquilo que eu não consegui pegar no pré, como um alerta ou como algo qualitativo para o faturamento, né? Depois eu quero aumentar a chance de ter um recurso com qualidade. Tá? Então a gente tem começado a tratar esses dados para poder trazer isso para a solução. Tá? A nossa experiência hoje é que o uso efetivo mesmo dentro do ciclo da receita ele ainda é muito imaturo. Tá? E ele tem um risco ainda que ele tem sido feito muito com a pergunta, troca, muito mais como acesso a conhecimento do que como algo estruturado realmente de aplicação de IA. Tá? Na minha visão, para ele ser mais eficiente, você tem que ter primeiro uma jornada de dados e entender exatamente quais são os números e os indicadores que você quer mudar. Tá? Então, quando a gente olha prazo médio de faturamento, prazo médio de recebimento, índice de recuperação de glosa, isso não é algo que está pacificado nas instituições, que são indicadores fundamentais para a saudabilidade financeira da instituição. Tá? Pouca gente olha índice de recuperação de glosa. Poucas soluções até trazem o pagamento de recursos de forma granular para que você até consiga extrair esse indicador. Né? Você olha tudo meio no consolidado. Tá? Então, eu acho que existe ainda uma jornada, eu diria, de amadurecimento, né, sobre como que o ciclo de receita está inserido na estratégia, né, e como melhor acompanhar isso. E aí a ideia é que a tecnologia também traga isso. Tá? Mas eu diria que ainda está muito imaturo, e o que eu vi até agora são algumas ações pontuais que não necessariamente é o que eu entendo como uma visão futura de uso de IA dentro do ciclo da receita. Mais alguma aqui? Bom, então acho que é isso, né? Acho que é isso. Eu queria agradecer o convite de todos, tá bom? Daqui da ANAP, da Bionex, a presença de todos. Eu sei que todo mundo deixa aí o seu setor, né, pegando fogo para poder estar aqui. Me coloco à disposição para quem quiser conhecer mais o ciclo de receitas do HCore, fazer um benchmark com a gente, ou até entender o processo de consultoria. Eu acho que é bem legal. E queria agradecer e me coloco à disposição aí para as próximas apresentações. Obrigado, viu, Herbert, pelo convite, viu? Eu deixo aqui meu agradecimento também. Deixo aqui meu agradecimento também a todos, pessoal que está no online. Rodrigo, mais uma vez, obrigado. É um prazer sempre falar com você e ter você conosco aqui para desenvolvimento da Bionex. Obrigado.